Bom dia aos amigos, aos irmãos. Que Jesus possa hoje novamente nos permitir experimentar a sua paz. Iniciamos agradecendo aos companheiros que militam nesta casa, aos seus trabalhadores e dirigentes. A observação da vida evidencia que divulgar Jesus é tarefa de caráter urgente. E desta forma, encontrar companheiros que dedicam-se a essa tarefa e poder contribuir nos traz felicidade. E assim eu agradeço desde já. Assim como também agradeço a todos os amigos que aqui se encontram, que renunciaram à comodidade da própria casa, às demais tarefas que sempre existem, convergindo-se à casa espírita, priorizando o contato com Jesus, o que nos norteia de que o amadurecimento moral que desejamos já se opera em nós. Agradecemos aos espíritos que nos sustentam e a eles fica o mérito de tudo aquilo que possamos proporcionar. Ao coral que nos precedeu, favorecendo o ambiente que agora mergulhamos, e particularmente a minha companheira, pela presença que me traz paz. Trabalhemos. Simeão. O velho Simeão citado no Evangelho do médico Lucas, aflito e angustiado, toma nos braços Jesus, ainda criança, e distanciados de José e Maria, lhe questiona: Celeste infante, por que escolheste a palha humilde da manjedoura, se vieste representar aos interesses do Senhor da terra? A criança sorri. Simeão, motivado pelas próprias angústias, após uma reflexão breve, prossegue dizendo: porque não nasceste vestindo a púrpura imperial, o que lhe daria poderes para influenciar a vida dos nobres aos escravos sem maiores problemas. Porque não nasceste na linhagem de Augusto, o divino, o que da mesma forma lhe daria poderes para conduzir as massas. Responda-me, criança divina, como pretendes advogar pela causa do flagelado povo de Israel? Por que não nasceste vestindo a toga dos magistrados, o que lhe daria condições de circular dos escravos, os medíocres, aos nobres, sem maiores problemas? Responda-me, criança divina, como pretendes representar aos interesses do nosso Pai? A criança lhe sorri. Simeão, com os olhos fixados nos olhos do infante, após o intervalo, prossegue dizendo: por acaso vais circular entre os poderosos? Escreverás novos livros de sabedoria que conduzirão as massas. Improvisarás discursos tão eloquentes que farão calar-se os grandes oradores de Atena e Roma, ou edificarás ainda templos de pedra, onde ricos e pobres aprenderão juntos como serem irmãos? Responda-me, criança divina, como pretendes representar aos interesses do nosso Pai? Jesus levanta a sua pequena destra, a sua pequena mão direita infantilizada, e no impulso aparentemente natural a qualquer criança, bate, seguidas vezes, no peito envelhecido de Simeão, já a caminho do túmulo. E só depois de morto ele pode entender que Jesus não lhe deixara sem resposta, mas estava lhe dizendo que vinha da casa do nosso Pai para representá-lo, não nas instituições respeitáveis, mas efêmeras da terra, mas que vinha da casa do nosso Pai para representá-lo no coração do homem. Jesus cresce, se torna um homem adulto, na verdade o maior de nós, e é considerado como sendo portador de um comportamento estranho, tão estranho que o próprio Evangelho guarda um capítulo inteiro para traçar o perfil estranho de Jesus,
com o nome de estranha moral. Mas por falarmos no Evangelho, é conveniente interrompermos para lembrar que estamos em plena comemoração dos 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, e que é certamente a obra mais importante do planeta, porque pode, isoladamente, conduzir o homem da situação em que se encontra à felicidade desejada. Mas voltando à nossa reflexão, o Evangelho guarda um capítulo inteiro para traçar o perfil psicológico de Jesus, com o nome de estranha moral. Estranha era naquela época, estranha prossegue sendo até hoje. Acreditam os amigos que Jesus dizia coisas tão estranhas, mas tão estranhas, como se não houvesse nada que não fosse perdoado. Ele dizia que, independente das misérias que cada criatura experimenta, ninguém está divorciado da paternidade divina. Era um comportamento estranho. Ele dizia coisas tão estranhas, acreditam, como por exemplo, de que nós deveríamos amar até mesmo aos inimigos, quando até hoje não aprendemos a amar aos amigos. Era um comportamento estranho, uma estranha moral. Mas dos seus diálogos, dos seus discursos, nutrem-se as grandes religiões e filosofias do mundo. Mas para a manhã de hoje, as nossas reflexões vão cintilar, tanto quanto a obra que apresentamos. Você é o humor que você tem. Todas as nossas reflexões de hoje vão cintilar em volta de uma única expressão de Jesus, que está apontada no Evangelho de João, ao capítulo 16, no seu versículo 33, onde ele se expressa dizendo: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E como nossa intenção é estudar a expressão, peço licença aos amigos para retornarmos e a analisarmos em partes, onde Jesus inicia dizendo: tenho-vos dito isso, todo Evangelho, para que em mim tenhais paz. E é necessário interrompermos já. Quando Jesus aponta a necessidade de ter paz nele, é porque ele reconhece que existem outras formas de paz que não estão nele. E essa conhecemos. É a paz do mundo, a paz transitória, a paz que vem e vai ao sabor das coisas. É aquela paz que nós sentimos quando finalmente adquirimos algo que desejamos muito. É a paz do mundo, a paz que se assenta na materialidade. É aquela paz que nós sentimos quando finalmente conseguimos comprar a casa, finalmente conseguimos trocar o carro. É aquela paz que nós sentimos quando finalmente o nosso filho entra na faculdade. A mesma paz que vai embora tão logo chegue o primeiro boleto. É aquela paz que a jovem sente quando finalmente consegue casar-se, sem observar que ao seu lado caminham outras que aguardam a paz logo após o divórcio. É a paz do mundo, a paz transitória. E esta conhecemos. E não é dessa que Jesus se tratava. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. E a paz sediada em Jesus é a paz pela paz. É a paz a troco de nada, ou apesar de tudo, como queiram. É a paz pelo simples privilégio de estarmos vivos. E essa sensação a criatura humana pouco conhece. E ele prossegue dizendo: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. E é necessário nos determos mais uma vez. Quando Jesus aponta que no mundo teremos aflições, percebemos que essa expressão data de mais de 2000 anos. No mundo tereis aflições. Mas perceberam os amigos que cada vez que uma aflição surge na nossa vida, nos comportamos como se fôssemos pego de surpresa? Percebeu já ou não? A gente diz, mas logo agora, mas justo agora, você está avisado faz 2000 anos. Nos assustamos porque sempre achamos que o Evangelho não é para nós, é para os outros. Nunca nos demos bem com as datas, é igual à morte, percebeu já ou não? Quando morre alguém, por exemplo, com 65 anos,
Sempre tem alguém para dizer, você viu? Fulano de tal morreu de repente. De repente nada, demorou 65 anos, porque depois que nasceu só falta morrer, não tem mais nada para acontecer. Quem morre com 30 demorou 30, quem morre com 15 demorou 15, então nasceu, só falta morrer. No mundo tereis aflições, já está avisado, não se assusta mais com a próxima. Porque o mundo vai te desafiar, é a parte dele, para promover o adiantamento da criatura humana. E ele então ainda assevera dizendo, no mundo tereis aflições, mas nos oferece o norte. Tende bom ânimo, foi assim que eu, Jesus, venci o mundo. E quando Jesus aponta de que ele venceu o mundo, quer nos dizer de que nós venceremos também. Mas observemos que ele coloca uma única condicional àqueles que desejam vencer o mundo. Tende bom ânimo, porque foi assim que eu venci o mundo. A observação dessa expressão me deixou fascinado e comecei a procurar tudo o que existe na nossa vasta literatura espírita a respeito do ânimo elevado, do bom humor, e qual não foi a minha surpresa quando encontrei apenas 3 textos isolados, nada mais. Mas a observação de Jesus é clara, tende bom ânimo, porque foi assim com ânimo elevado que eu venci o mundo, e nos aponta a necessidade de enfrentarmos as dores do mundo com este ânimo elevado. Mais fascinado fiquei ainda e prossegui estudando, porque eu percebo que as questões que envolvem o humor são determinantes na vida de todos nós, principalmente nos nossos relacionamentos, que já não são fáceis. Quando falta humor, tudo se esvai, porque viver com gente chato é muito chato. Vocês vivem com algum? Ele está presente na sala? Se tiver, olha para mim e disfarça, porque chato contrariado é terrível. Então a gente começa a perceber que as questões que envolvem o humor são determinantes, tanto que encontramos gente chata e triste, lares chatos, empresas chatas, até centro espírita chato, percebeu já ou não? Eu conheço vários. Viajando por aí, você chega na casa, tem 300, 400, 500 pessoas. Você entra, consegue dar no máximo uma meia dúzia de boa noite. Tá todo mundo de cara fechada, de cara feia, olhando para baixo, entrando com pressa. Quer sentar bem na frente, perto da porta do passe, para tomar o passe logo, ir embora logo e chegar em casa e descobrir que não tem nada para fazer. É uma perturbação mental. Então, na nossa casa já estabelecemos uma nova diretriz. Qualquer um que vá fazer um tratamento espiritual de qualquer natureza, além daquela lista que recomendamos, evangelho no lar, oração constante, pensamentos elevados, agora inserimos sorria. Trate bem as pessoas. Ou acreditam aos espíritas que os espíritos vão se destacar de alturas incontáveis para depositar remédios doces em corações amargos? Claro que não, porque não resolve. Lembramos então Emmanuel, que nos atesta dando a sua contribuição quando diz de que ninguém vai elevar-se a pleno céu tendo alojado o inferno no coração. Todo o processo se inicia de dentro para fora, e eu prossegui nos meus estudos. No entanto, a observação de Allan Kardec evidencia, deixa claro de que a doutrina espírita deve sempre respeitar aos imperativos da ciência. Tanto que o codificador ensina que se um dia a ciência provar que estamos errados num ponto, abandonamos esse ponto e seguimos com o resto. É a confiança na própria obra. Então eu também não queria que o nosso trabalho ficasse limitado, cerceado às instituições espíritas, e comecei a procurar o que a ciência do mundo diz a respeito dos males do humor. E qual não foi a minha surpresa quando encontramos no CID, no Catálogo Internacional de Doenças, um catálogo onde existem todas as enfermidades conhecidas, quando no CID, na sua 10ª revisão, foi incluído como patologia mau humor.
sob os nomes de distimia, bipolaridade, que a escassez de tempo não vai nos permitir aprofundar. Mas o fato é, pela ciência médica, pela ciência do mundo, mau humor é agora doença, passível de tratamento e medicação. Conclusão. Se você está sempre de cara feia, sempre desanimado, não é gentil com as pessoas, não cumprimenta ninguém, está sofrendo sempre mais daquilo que merece, é chato e é agora também doente. E quem está dizendo não é a doutrina espírita, é a medicina do mundo. E eu prossegui estudando e encontrei a revista super interessante. Quando na edição de novembro ela traz a seguinte matéria: de que se nós pudéssemos juntar no mesmo local geográfico, na mesma situação geográfica, todos os abatidos de ânimo, todos os desanimados, todos os chatos, e criássemos ali a República dos Abatidos, esse país seria o 4º país mais populoso do planeta. Conclusão espírita. Se você está sempre de cara fechada, de cara feia, não é gentil com as pessoas, não cumprimenta ninguém, está sempre emburrado, é por causa disso chato, é também doente, mas não está sozinho. Aonde se olhar você vai achar mais chato, entendeu? Porque tem muito. Aonde você mexe tem, porque somos muitos, tem chato em toda parte. E eu prossegui estudando. Ainda a cata de exemplo, vamos agora para a Organização Mundial de Saúde, OMS. E ela também traz os seus números. Traz os números dizendo, agora números caseiros, só nossos. E a Organização Mundial de Saúde nos diz de que somente nós, brasileiros, no ano de 2012, consumimos 43 milhões. 43 milhões de caixas de estabilizadores de humor. Somente nós. E é verdade que a medicina está no mundo a serviço da providência divina. Mas nada vai superar, nada vai poder substituir o contato da criatura com o Evangelho ou com Jesus. Nenhum medicamento vai conseguir proporcionar o que uma alma pautada pelo Evangelho pode viver. E eu prossegui ainda, encontrando números cada vez mais fantásticos. E quanto mais estudamos, mais entendemos a necessidade de enfrentar as dores do mundo com o ânimo elevado, como orienta Jesus. A esta altura, os amigos devem, no silêncio da própria consciência, estar se perguntando, ele está falando isso porque ele acha que é fácil. Não é fácil, não é fácil. Na verdade, nada que vai fazer diferença real na sua vida é fácil. Nunca é fácil, mas sempre é possível. Nada que verdadeiramente pode transformar a sua vida é fácil, mas sempre é possível. Provo por aqueles que já adquiriram aquilo que hoje apenas estudamos. Porque Rio Preto é uma cidade digital. Todo mundo tem internet em casa. Acabando a palestra, vai para tua casa, senta no computador e escreve lá Francisco Cândido Xavier. E aparecerão rios de áudios, vídeos em preto e branco, onde esse homem falava de doutrina espírita, não hoje, quando está na moda falar de doutrina espírita. Ele falava numa época em que ninguém queria falar e estava sozinho e plateias inteiras tinham uma única intenção: provar que ele era um charlatão, um mentiroso. Assistam, estudem e vejam se encontram uma resposta áspera desse homem, uma expressão de agressividade, uma resposta num tom maior. E hoje eu aqui fico pensando que ele deve ter lido algo mais ou menos assim: no mundo tereis aflições. Temos uma chance, tem de bom ânimo, porque foi assim que eu venci o mundo, assevera Jesus, nos indicando o norte. Quem não conhece Jerônimo Mendonça, o gigante deitado? Ele era cego, tetraplégico e cardiopata, cuja vida pela grandeza ilustraria incontáveis palestras. Mas conta-se na sua biografia que quando Jerônimo Mendonça ainda era um jovem forte, saudável, bonito, tinha um comportamento peculiar.
Todos os dias, quando estava se arrumando, olhando-se no espelho do quarto, do banheiro, penteando o cabelo, se arrumando para sair, tinha um comportamento particular. Ele ia vendo a própria imagem e dizendo para si mesmo: "Ê, Tarzan, tá bonito, hein? Tá cada vez melhor, Tarzan." Ele se via enquanto se arrumava e ia dizendo para ele mesmo: "Ê, Tarzan, tá cada vez mais forte." Batia nos músculos, mostrava os músculos. Era um solilóquio. Um comportamento particular que ninguém conhecia porque ele tinha vergonha. Mas o fato é, todas as vezes, quando estava se arrumando para sair de casa, via-se e dizia para si mesmo: "Ei, Tarzan, está cada vez melhor, cada vez mais bonito." E o tempo passou. Até um dia, Jerônimo Mendonça, ainda jovem, saudável, forte, vai num centro espírita pela primeira vez. E chega num centro espírita pela primeira vez, da mesma forma que a maioria de nós chega num centro espírita pela primeira vez. Chega assustado, senta no fundo, fica olhando do lado, achando que centro espírita é aeroporto de espírito, que você vai ver um baixar, outro subir, outro descer, e a palestra acontece. Mas nesta casa em particular, após a palestra, havia uma mesa e os médiuns recebiam algumas psicografias por meio da mediunidade. E naquela noite, um dos médiuns recebe uma mensagem, lê, não entende de maneira clara, vai chamar o dirigente do trabalho lhe dizendo: "Recebi esta mensagem. Para mim, não é muito clara, mas o espírito que a ditou pede que seja lida, porque o dono dela saberá lhe identificar o conteúdo." O dirigente do trabalho leu, também não entendeu, mas até hoje nós só somos assim, é ou não é? Se o espírito mandou ler, lê. Aí ele foi, pegou a mensagem e foi: "Meus irmãos, recebemos uma mensagem agora no nosso trabalho de psicografia. Não é comum, mas o espírito que a ditou pede que seja lida, porque o dono saberá reconhecer o conteúdo. Peço licença e vou ler a mensagem." Pegou a mensagem. É para um tal de Tarzan. Tarzan, segura no cipó da fé, porque você vai entrar na selva da dor. Tem maneira mais clássica de anunciar uma desgraça? Eles têm ou não têm bom humor? Segura no cipó da fé, porque você vai entrar na selva da dor. Os dias correm, a vida viaja rápida, e logo pede que Jerônimo sente, não andava mais. Logo mais à frente ele pede para deitar, torna-se tetraplégico. Um pouco mais à frente ele pede para fechar os olhos, fica cego e desencarna. Cego, tetraplégico e cardiopata, e com a característica de nunca ter reclamado da vida. E hoje eu aqui fico pensando que ele deve ter lido algo mais ou menos assim: "No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, porque foi assim que eu venci o mundo de uma vez por todas, para nunca mais haver a necessidade de experimentar as mesmas situações", assevera Jesus. E nós seguimos entendendo sempre que quando estudamos doutrina espírita sem comprometimento com Allan Kardec, entendemos sua superficialidade. Tanto que a maioria de nós ainda vem para a casa espírita, na ânsia de encontrar um médium, de encontrar um espírito, para perguntar para ele por que é que a gente sofre. Já viu isso? Não. A gente é louco para querer saber por que é que a gente sofre. Tanto é que os nossos romances espíritas têm histórias mais ou menos iguais aquelas que vivemos. Percebeu ou não? Vocês que são leitores dos romances espíritas já viram várias histórias assim. O indivíduo chega, tem contato com o espírito, conta para o espírito todas as suas dores e desgraças, e a gente é bom de contar desgraça, é ou não é? A gente capricha e coloca todos os detalhes, não deixa ficar nada de fora, esperando uma resposta proporcional ao tamanho da desgraça. Então a gente conta bem contado, que é para ver se comove o espírito. Conta a desgraça toda detalhadamente. Tem uns que capricham tanto, que quando vai contar a desgraça, começa assim: "Tudo começou quando eu nasci."
Aí você já sabe que a conversa é longa. A gente conta a desgraça e os espíritos respondem mais ou menos igual para todo mundo. Depois de ouvir toda a nossa desgraça, eles respondem assim: paciência, irmão. E dá uma tristeza de escutar isso, né? Que a gente caprichou tanto para contar a desgraça, é só isso que eles têm para falar. Mas eles fazem isso porque tudo que a gente pede para eles fazerem é justamente o que nós nascemos para fazer. Percebeu já ou não? A gente vem no centro e fala assim: Senhor, dai-me paz. Como é que dá paz? Não tem como dar. Se tivesse como dar, todo mundo tinha. Porque um daria ao outro, não tem como dar. Quando Jesus disse, eu vos dou a minha paz, deixou o evangelho dessa grossura para ensinar como é que faz. No outro dia a gente vem e fala: Senhor, dai-me felicidade. Como é que dá felicidade? Se tivesse como dar, toda criança tinha, porque a mãe dava. Não tem como dar. Felicidade é subproduto de uma alma reta, de uma postura nobre, é construção da alma. Então não tem o que fazer. Então a gente escuta sempre: paciência, irmão. Eu já escutei tanto que vocês, eu não sei o que vai fazer, mas no meu caso, eu sei o que eu vou fazer. Porque um dia, pode demorar, não tem problema, mas um dia eu vou ser orientador espiritual de alguém. De qualquer um. Nem que seja alguém da caverna. Só para o dia que a vida dele estiver pegando fogo, eu quero aparecer. Só para olhar para a cara da criatura e dizer: paciência, irmão. Só de maldade. E os espíritos fazem assim, justamente porque nós pedimos para eles fazerem aquilo que a gente nasceu para fazer, então não podem fazer nada. Nem Chico Xavier escapou desse impulso de querer que os espíritos resolvam e decifrem os nossos problemas com palavras, tanto que está inserido na sua biografia, que é certa oportunidade. Chico vivia um problema de profunda dor, profunda tormenta. Não me reporto a Chico Xavier que conhecemos hoje, mas ele, no início do seu trabalho, no início do seu messianato de amor, conhecendo Emmanuel, conhecendo a doutrina espírita, no início do contato com a doutrina espírita, passa um período de angústias constantes, chama Emmanuel, ele diz: Emmanuel, vivo um momento de profunda dor. Gostaria de lhe contar o meu problema e que você fosse às esferas superiores para me buscar uma resposta. Observemos que Emmanuel não servia. Mas Emmanuel entendeu. Sabia que Chico estava aprendendo, começando, e no impulso de humildade falou: tudo bem, Chico, qual é o problema? E Chico contou toda a sua desgraça do jeito que a gente conta a desgraça, detalhadamente, esperando sempre uma resposta proporcional ao tamanho da desgraça. Contou, Emmanuel escutou tudo e falou: tudo bem, vou buscar a resposta. E foi. E os dias passaram, até que um dia Chico vê Emmanuel por perto e diz: Emmanuel, trouxe a minha resposta? Trouxe, Chico. Vai falar agora? Vou. Então espera um pouco. Foi buscar papel e caneta. Para anotar tudo, não queria perder um ponto, não queria perder uma vírgula. Pegou papel, caneta, sentou na mesa, preparou-se para escrever e disse: pode falar agora, Emmanuel. E Emmanuel disse: Chico, procurei Celina, que atende às necessidades da nossa mãe, contei a ela todo o seu problema e ela mandou lhe trazer a resposta. Posso falar? Pode falar, Emmanuel. Pronto para escrever. Não queria perder uma vírgula. Emmanuel, é o seguinte. Ela mandou dizer o seguinte: isso também passa. Aí ele escreveu: isso também passa. Que mais, Emmanuel? Não, só isso. Só isso? Ah, por minha conta, isso serve para coisa boa e para coisa ruim, Chico. Isso também passa. E não tem jeito. Nós temos que entender que tudo que acontece na nossa vida sempre está pautado por uma lei de justiça e utilidade. Está tudo certo como está. E a nossa parte, em demonstração de confiança em Jesus, é enfrentá-las com um ânimo elevado, com bom humor, sem fazer com que as nossas dores pesem na vida daqueles que caminham conosco, porque é nossa. É o bom combate descrito no Evangelho. O problema é nosso. Caminhamos um pouco mais.
E chegamos agora no Livro dos Médiuns. Esta obra notável, de onde no capítulo da obsessão, no item 250, sem querer falar de obsessão, hoje Allan Kardec dá sua contribuição dizendo de que independente do processo obsessivo ou da perturbação, um elemento é basilar para toda forma de obsessão. Independente do grau, da profundidade da história obsessiva, uma coisa é igual em todos os processos. A necessidade fundamental de sintonia mental, ligação fluídica entre perturbador e perturbado. Isso não muda nunca. A ligação entre o perturbador e o perturbado é determinante para qualquer fato obsessivo. Senão você passa a ter o obsessor, mas não tem obsessão. Ora, dita o bom senso, se para a obsessão acontecer é necessário sintonia, aquele que consegue, com esforço próprio, construir no patrimônio moral próprio a capacidade de enfrentar as dores do mundo com o ânimo elevado, conservando o ânimo elevado, se livra de brinde das obsessões, por falta de sintonia. Ou já viram alguém alegre e perturbado ao mesmo tempo? Não dá, é uma coisa ou outra. Quem aprende a enfrentar as dores do mundo com o ânimo elevado, como prova de confiança em Jesus, se livra das obsessões. Não do obsessor, mas das obsessões. Mas ter o obsessor não é problema nenhum, é até bom. Assim você vem no centro, o seu obsessor também vem, escuta aquilo que você ouve, presta mais atenção que você, passa na sua frente e você que fica obsessor dele. Bobeia para ver. Até porque, cá entre nós, no mundo, não nesta sala, claro, mas no mundo tem gente tão chata, mas tão chata que tem obsessor que não está nem aguentando ficar atrás de algumas pessoas. Na nossa casa, na nossa cidade, já tivemos o caso do obsessor levar o obsediado para fazer desobsessão, para ver se livra dele, de tão chato que é. Porque nós estamos vivendo e acostumamos a sofrer. Contamos cada vez as nossas mazelas. É só você contar uma desgraça da sua vida que sempre tem alguém para contar uma maior. E se a dele não for maior, ele aumenta, porque tudo pode piorar. Então nós estamos condicionados a isso. Mas gostamos de falar de obsessor, sabe por quê? Porque antes da gente ser espírita, a gente acreditava no diabo, é ou não é? Conhecemos a doutrina espírita, tiraram o diabo de nós, pegamos o obsessor, porque se errar é humano, botar culpa nos outros, nem se fale. Então a gente gosta de falar de obsessor, porque acha que tudo que acontece na nossa vida de mal, a culpa é dele. E não é. E não é. Por duas vertentes básicas. Primeiro, porque a gente sabe fazer mal para a gente sozinho, sem ninguém ajudar. A gente sabe, pelo que pensa, pelo que fala, pelo que faz, a gente sabe fazer mal para a gente sozinho. E segundo, porque uma grande parte dos constrangimentos que existe na sua vida e na minha, quem põe no nosso caminho, sabe quem são? Não são os maus, são os bons. São os nossos amigos espirituais, não são os maus, são os bons. Eu vou dar um exemplo na prática que fica mais fácil de entender. Na prática é mais ou menos assim. Você chega num lugar qualquer, padaria, quitanda, açougue, qualquer coisa, ou o próprio centro espírita. Você chega no centro espírita mais cedo, com tempo, de repente olha na cara de alguém que você sabe que não está sempre no centro. Aí chega perto da criatura e começa a fazer a própria propaganda. Diz que você devia vir mais para o centro. Sabe porque eu venho no centro há muito tempo, sabe? Meu avô já tinha centro, meu pai tinha centro, então eu venho no centro há muito tempo, e o centro espírita muda a vida da gente. O contato com Jesus, o contato com as pessoas aqui no ambiente espírita nos transforma. Estudar o evangelho, conhecer Jesus nos faz uma nova criatura. Você devia vir mais para o centro, porque hoje eu tenho uma paciência que antes eu não tinha. Antes do centro, eu era igual a você, gritava, xingava, esperneava, mas o centro espírita mudou a minha vida, você devia vir mais para o centro. Tá bom. Teu amigo espiritual escuta você falando isso e fala, ah é? Vão ver então. Aí você vem no centro, ouve a palestra, 1 hora a palestra acaba,
não há mal que sempre dure. Quando você vai embora, vai pegar teu carro lá fora, tem 2 pneus furados. Fala, pelo amor de Deus, mas logo o meu carro, almoço para fazer, gente esperando, filho em casa, esse monte de carro, mas logo o meu que vai furar? E teu orientador espiritual fala, acho que ainda não. E dá um tempo. E a gente vai assim, passando de prova em prova, experiência, amadurecendo. E temos que entender então, que para vencer as dores do mundo de uma vez por todas, porque percebe os amigos que experimentamos incontáveis vezes as mesmas provas, as mesmas expiações, porque na verdade nunca vencemos nada. Somos atropelados por ela, mas nunca vencemos nada. Então a única maneira que temos é guardar ânimo elevado com as nossas limitações, com as nossas dores. Não é ter bom humor com a desgraça alheia, que aí qualquer perturbado consegue. Não. É manter o ânimo elevado com as próprias dores, limitações, com as próprias incapacidades, para enfrentá-las com a dignidade que a doutrina espírita orienta. É a única chance que nós temos para seguir à frente. Parafraseando Rita Hayworth, atriz norte-americana, que no final da sua vida contraiu o mal de Parkinson e a mão dela ficava tremendo o tempo todo. Um repórter foi a entrevistar, fez a entrevista vendo aquela mão tremendo, mas fingia que nem via. Discreto, devia ser espírita, que não repara na vida de ninguém. Fez a entrevista toda, aquela mão tremendo, ele fingia que nem via. Acabou a entrevista, começaram a tomar café, comer bolo, já de maneira informal, já se sentia da casa. Era espírita, porque para ficar da casa é 2 minutos. Agora que era quase irmão, já se sentiu no direito de perguntar. Vi aquela mão tremendo e disse a ela, é Parkinson? Ela falou, não, é charme, tenta tremer que nem eu, vê se você consegue. E eu fico pensando que ela deve ter lido algo mais ou menos assim, no mundo tereis aflições. Temos uma chance, tem de bom ânimo, porque foi assim que eu, Jesus, venci o mundo de uma vez por todas, porque não podemos conceber a possibilidade de um espírita encontrar um patrimônio como Jesus, como o Evangelho, e lá na vida prática caminhar igual àqueles que não conhecem. E aí fomos seguindo até que o tempo nos pede para parar. Então, a esta altura, nossa obra já estava quase concluída. Faltava apenas um final que eu não sabia qual dar. Deixei a obra parada, fui escrever outras coisas, pensando sempre que quando a inspiração viesse, concluiríamos. Até que fui fazer palestra na praia, no litoral, e tive a oportunidade de presenciar uma cena de beleza arrebatadora. Eu estava sentado naqueles bancos que ladeiam o mar, e ao meu lado havia uma rampa que dava acesso à areia e o mar propriamente dito. Eu sentado ali, e por aquela rampa desce um casal. Irmãos, acredito. Ela, uma jovem de aproximadamente 17 anos. Ele, um garoto de mais ou menos 12. E com visíveis limitações físicas. Visíveis. Os dois descem levando um par de raquetes e uma bolinha de jogar na areia. Posicionam-se à minha frente e a irmã diz ao garoto, posso jogar? Ele disse, vai. E ela jogou. Da maneira mais fácil possível para que ele acertasse, e ele errou. A jovem sai correndo, vai lá longe, pega a bolinha, volta no mesmo lugar e diz ao garoto, quer de novo? Ele diz, quero. Ela jogou. E ele errou. Ela sai correndo, pega a bolinha, volta no mesmo lugar, prepara-se. Você quer mais uma vez? Quero. Ela jogou. E ele errou. Ela sai correndo, pega a bolinha, volta no mesmo lugar, prepara-se. Quer continuar? Quero. Ela jogou. E ele errou. Ela sai correndo, pega a bolinha, volta no mesmo lugar e eu assisti isso por quase 1 hora. Sei que nenhuma vez eu tenha visto na expressão da jovem a presença da aspereza. Sei que nenhuma vez ela tenha falado com o irmão num tom maior.
Sei que nenhuma vez ela tem apresentado insatisfação pela situação, porque conhecia a si, ao próximo e a situação que estava posta. Aí eu pensei, agora a obra está concluída. Porque se alguém pretende edificar em si a capacidade de enfrentar as dores do mundo com um ânimo elevado, com esforço menor do que esse, é bom nem tentar. É bom nem tentar, espírita. Se alguém pretende seguir as orientações de Jesus, construindo no próprio patrimônio moral a capacidade de enfrentar as angústias do mundo com um ânimo elevado, como prova de confiança na vida e em Jesus, com esforço menor do que esse, é bom nem tentar. Porque eu não sei vocês. Mas no meu caso, e conhecendo a extensa lista de limitações que possuo, estou convencido que só cheguei aqui hoje porque lá em cima alguém não desistiu de mim. E todos os dias quando eu acordo, pela manhã, sabe o que acontece? Alguém me joga uma bolinha. Tenho que reconhecer que a maioria delas eu erro. Mas no outro dia, pela manhã, alguém me joga uma bolinha de novo. E eu não creio que com vocês seja diferente. Porque ontem estávamos nas cavernas. E hoje estamos estudando Jesus e o Evangelho. Então eu creio que alguém lá em cima não desistiu de você. E a nossa parte em retribuição, em reconhecimento por todos esses benefícios que recebemos, sem poder ainda retribuir, é dedicar empenho, com coragem, a aplicar lá fora tudo que aprendemos aqui dentro. A nossa parte em retribuição e gratidão àqueles que não desistem de nós, é com coragem, com empenho, com constância, com perseverança, aplicar lá fora cada vírgula que aprendemos aqui dentro, porque centro espírita é lugar de gente que não quer mais ser o que é. Gente que quer mais do que esse mundo pode dar. Gente que já entendeu que pode ser mais e que pode ser melhor. A nossa parte é aplicar lá fora o que aprendemos aqui dentro, ou não vale a pena vir à casa espírita. Porque fica para aquele que já conheceu Jesus e que já conheceu o Evangelho, o dever moral de levar alegria por onde vai, consolando aqueles que têm dores semelhantes ou piores do que as nossas. A alegria de viver é a única evidência de que entendemos a Jesus. Então concluímos com Mei, numa página atribuída a ela e de beleza notável, onde ela canta alegria de maneira especial, dizendo que a alegria é o cântico das horas, com que Deus te afaga a passagem pela terra. Por toda parte, desabrocham flores por sorrisos da natureza, e o vento penteia a cabeleira do campo por música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia, inundado pelo sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas, assim, que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros, mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas. Eleva, pois, o teu olhar à face risonha da vida, que existe em toda parte, e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sob a garra do espinho, e a alvorada aguarda, generosa, que a noite cesse, que a noite termine, para renovar-se em festa de amor e luz. Pela atenção com que me ouviram, muito obrigado, senhores.